Fala galera, hoje no episódio do Elo CDB, eu vi no Brasileirão, nós vamos começar com os confrontos do Rio de Janeiro. Ah, Pietro, mas você não ia terminar os confrontos de São Paulo? Eu preferi dar uma equilibrada, fazer diferentes estados, para não fazer todos os estados seguidos. Então eu comecei com os primeiros jogos de São Paulo e agora a gente vai começar nos primeiros jogos do Rio de Janeiro. E hoje nós temos Flamengo contra Vasco, Fluminense contra Botafogo, daquelas escalações históricas que nós fizemos nos episódios anteriores. Para quem não viu, corre no nosso canal que você vai achar as escalações dos últimos 15 anos dos principais times do Brasil. Então vamos lá, Flamengo contra Vasco, moleque. Muito difícil. Os goleiros escalados por mim foram Diego Alves, pelo lado do Flamengo, e Fernando Praz, pelo lado do Vasco. E nesse confronto eu vou ficar com Fernando Praz. É isso aí, galera. Eu acho que o Fernando Praz teve um papel muito essencial naquele time de 2011, 12, apesar de não ter ganhado grandes coisas, ganhou uma Copa do Brasil apenas. O do Flamengo ganhou Libertadores, Brasileiro, Recopa, enfim. Mas eu acho que o Fernando Praz era mais goleiro naquele momento do que o Diego Alves foi em 2019, apesar de que o Diego Alves fechou o gol, mas acho que o Fernando Praz realmente era uma peça icônica, era um dos principais jogadores do clube. Na minha opinião, o Diego já fica mais assim de lado comparado com outros grandes craques do Flamengo no ano passado. Então, 1-0 pro Vasco, um pontinho pro Vasco aí. Lateral direito, Rafinha versus Fagner. E aí, galera, pra vocês, é um combate muito equilibrado. Fagner aí disputou a Copa do Mundo, o Rafinha sempre cotado para ir para a seleção, mas nunca ia. Cara, mas pelo que fizeram nos clubes, eu vou ficar com o Rafinha. Eu acho que o Rafinha foi mais importante pro Flamengo nessa reta final do ano passado do que o Fagner nesse período que ele ficou no Vasco. Apesar de ter jogado muito, ter comido a bola, depois ter ido pro Corinthians, mas acho que o Rafinha foi mais fundamental. Ele era um dos pilares daquele elenco. Ele é um dos pilares do elenco do Flamengo. Então eu vou ficar com o Rafinha. 1-1 nessa competição. Dupla de zaga, Ronaldo, Angelim e Pablo Mari pelo lado do Flamengo. Muita gente pediu o Rodrigo Caio, o Fábio Luciano, mas eu escolhi esses dois. E a dupla do Vasco, aquela dupla famosa de 2011-12, Dedé e Anderson Martins. E cara, vamos comparar o Angelim com o Dedé. Eu acho que pra mim não tem nem comparação pelo que fizeram nos times. O Angelim fez até o gol na final do Brasileiro de 2009 contra o Grêmio. É um baita de um zagueiro aí, um xerifão. Mas o Dedé, ele ficou em 63º maior brasileiro de todos os tempos. Ele jogava muito no começo de carreira no Vasco. Era um absurdo. Falavam até que era o melhor zagueiro, talvez aí um dos melhores zagueiros da história do Brasil, do futebol brasileiro. Aí não deslanchou muito daquela forma, foi campeão brasileiro com o Cruzeiro, ganhou outros títulos, Copa do Brasil e tal, mas não alcançou toda aquela fama que a galera esperava, porque ele realmente jogava muito, cara, no início de carreira do Vasco. Então o Dedé ganhou esse combate, 2-1 pro Vasco, e o outro, eu também vou ficar com o zagueiro vascaíno, por incrível que pareça. Pablo Mari contra Anderson Martins. O Anderson Martins teve um papel fundamentalíssimo naquela conquista lá, naquele período Copa do Brasil e Sul-Americano e Brasileiro, que o Vasco brigou por todos os títulos de uma vez, em 2011 e 12. Então eu acho que ele jogou mais do que o Pablo Mari, que apesar de ter jogado bem, feito gol na semifinal da Libertadores, hoje está no Arsenal, mas eu acho que o Anderson Martins foi mais xerifão, jogou mais no Vasco. Então 3-1 pro Vasco, hein? Quem diria? Então vamos lá, lateral esquerdo, Felipe Luiz ou Felipe? Cara, eu improvisei o Felipe, porque o Felipe já jogou de lateral esquerdo, já jogou de meio campo, mas eu coloquei ele na lateral esquerda. E eu acho que nesse combate, apesar do Felipe Luiz ser seleção brasileira, Atlético de Madrid, 500 anos aí disputando Champions League, eu acho que o Felipe Luiz é um símbolo do Vasco da Gama, um dos maiores ídolos, talvez um dos maiores ídolos mesmo da história do clube, desses, sei lá, últimos 20 anos, podemos colocar entre os 5 principais jogadores que vestiram essa camisa. Então eu vou ficar com o Felipe, lateral esquerdo do Vasco. Então esse combate tá 4-1 pro Vasco, cara. O Flamengo só ganhou na lateral direita por enquanto. Agora a coisa vai começar a mudar, porque a gente vai começar com as posições de meio campo. Como o time do Flamengo é um time muito ofensivo, os dois jogadores mais recuados de meio de campo são Petkovic e Ronaldinho Gaúcho. É isso mesmo, você ouviu bem. Petkovic e Ronaldinho Gaúcho. Contra, pelo lado do Vasco, Rômulo, que jogou muito, depois saiu, foi jogar fora do Brasil, voltou pro Brasil, enfim. E Juninho Pernambucano. Eu comparei o Petkovic com o Rômulo e eu acho que o Petkovic jogou mais, jogou muito naquele Brasileiro de 2009, um dos grandes ídolos do Flamengo nesses últimos 15 anos, então eu vou ficar com o Pet.
4-2 e agora Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano. Obviamente que carreira, o Ronaldinho Gaúcho foi muito mais expressivo, né? O Juninho Pernambucano, grande craque, um dos maiores jogadores brasileiros dos últimos 10, 15 anos. Mas o Ronaldinho Gaúcho é 2 vezes melhor do mundo, cotado aí para ser um dos 10 maiores da história. Então, na história, historicamente, o Ronaldinho Gaúcho jogou mais. Agora, que eu vi jogar Ronaldinho pelo Flamengo ou Juninho Pernambucano pelo Vasco, eu vou optar pelo Juninho Pernambucano. Muita gente até me pediu o Renato Abreu no lugar do Ronaldinho Gaúcho, apesar de ter jogado muito, um dos artilheiros do Flamengo nesse século. Mas, mesmo que fosse o Renato Abreu, eu optaria pelo Juninho Pernambucano, porque ele foi um ícone do Vasco nessa volta aí dele, 2011, 12, ele jogou muito. Então tá 5-2 pro Vasco, cara, quem diria? O Vasco não teve grandes conquistas nesses últimos 15 anos, mas ele teve vários jogadores individualmente falando muito bons assim pro seu time. Então por isso que o Vasco tá dando uma lavada por enquanto. Vamos para as próximas posições. Agora é mais ataque, assim, meio atacantes para frente. De meio atacantes, de beiradas, eu escalei Arrascaeta e Bruno Henrique. 2 jogadores foram contratados em 2019 e já fizeram história com a camisa rubro-negra. E pelo lado do Vasco nós temos Nenê, que jogou muito em 2015. Absurdo que ele fez em 2015. Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E o Vasco foi rebaixado, pra você ter noção como o cara jogou muito. E Felipe Coutinho. Cara, eu vou comparar o Arrascaeta com o Nenê e eu vou receber muita crítica. O Arrascaeta voou com a camisa do Flamengo. Mas eu vou ficar com o Nenê, cara, porque o que ele fez no Vasco, ele jogava sozinho. Coloca o Vasco de 2015, você vai ver, o cara tirou sozinho o time da zona de rebaixamento, praticamente, fazendo gols importantíssimos, dribles, gols de falta, de fora da área, de tudo que é jeito. O cara destruiu. Pra você ter noção, o time foi rebaixado e ele foi considerado o melhor jogador do campeonato, cara. Pra você ter noção como esse cara jogou. Então eu vou ficar com o Nenê. O Arrascaeta tem tudo pra ser um dos maiores ídolos da história do Flamengo. A carreira dele lá tá apenas começando. E a outra comparação é Bruno Henrique e Felipe Coutinho. Apesar de que o Felipe Coutinho tem uma passagem pela Europa muito mais icônica do que a do Bruno Henrique, que jogou pelo Wolfsburg, pouca gente sabe. O Felipe Coutinho já disputou Copa do Mundo, já disputou jogos pelo Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, só time de elite, Inter de Milão. Mas em clubes eu vou ficar com o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique voou na temporada passada, voou de verdade, cara. Melhor jogador da Libertadores, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o cara jogou demais. Então, meu voto vai no Bruno Henrique, tá 6-3 pro Vasco. Agora vamos pros atacantes. Do lado do Flamengo nós temos Gabigol e Adriano Imperador. Do lado do Vasco, para comparar melhor, eu escalei Diego Souza, que era mais um ponto esquerdo assim, e Romário. Cara, vamos comparar primeiro 2 jogadores que eu acho que a gente pode comparar nesses embates. Gabigol com Diego Souza. Não tem nem comparação, porque o Diego Souza, apesar de ter jogado bem no Vasco, ele jogou bem mesmo em 2011, 12, mas o Gabigol destruiu, teve a melhor temporada de sua carreira, fez milhares de gols, centenas de gols. O cara jogou demais. Artilheiro da Libertadores, artilheiro do Brasileiro. Cara, melhor jogador das Américas, considerado pelo jornal É o País. Então, realmente, o Gabigol, esse embate aí não tem nem comparação, 6-4 pro Vasco. E o próximo embate é Adriano Imperador contra Romário. Se pegar os anos 80, 90, o Romário jogou 1000 vezes mais pelo Vasco. Até o começo dos anos 2000, né? 2000, aquela fase que o Vasco foi campeão brasileiro, ele destruiu na final contra o São Caetano. Mas comparando o que eu vi nos últimos 15 anos, eu lembro muito do Romário em 2005, que foi quando ele foi artilheiro do Brasileirão. Comparado com o Adriano de 2009, eu vou ficar com o Adriano, porque o Adriano foi um ícone, um cracaço no Brasileiro de 2019, jogou muita bola e foi campeão, né? Coisa que o Romário não foi em 2005, apesar de ter sido em 2000. Então, comparando aí os últimos 15 anos, eu vou ficar com o Adriano Imperador, 6-5 pro Vasco. E treinador, Jorge Jesus contra Ricardo Gomes. Cara, Ricardo Gomes é um querido pela torcida do Vasco, fez o que pôde, ganhou a Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, mas não dá, cara. Tem que ser Jorge Jesus, o cara mudou a história do futebol aqui no Brasil. O cara ganhou 5 títulos
em 6 meses, absurdo. Ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa, o cara tá voando, tá voando, tá voando. Eu acho que eu nunca vi um técnico ganhar tantos títulos em tão poucos jogos. E o fato dele ser gringo, ter chegado num país que ele nem conhecia e ter conquistado tudo em tão pouco tempo, tem que ser o Jorge Jesus. Então, 6-6 esse duelo. Muita gente vai falar, pô, mas o Flamengo teve times muito melhores nesses últimos 15 anos. Mas se a gente comparar individualmente as posições, eu acho que dá briga, dá jogo. Por isso que deu 6-6. Pô, a gente teve no Vasco o Dedé, que voou no Vasco. A gente teve o Juninho Pernambucano, a gente teve Felipe, a gente teve Nenê. Cara, o Vasco tem bons jogadores, teve bons jogadores nos últimos 15 anos, só o time não deu muita liga, tanto é que não ganhou muita coisa. Mas no duelo, combate individual, ficou 6-6. Então os dois times ficaram com 1 ponto na classificação. Vamos para o próximo duelo, Botafogo e Fluminense. Bom, gente, Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo. Vamos comparar os times. Goleiros. Diego Cavalieri pelo time do Fluminense, campeão brasileiro 2012, contra Jefferson, ídolo máximo do Botafogo nos últimos 15 anos. Apesar do Diego Cavalieri ter sido campeão brasileiro, eu vou ter que ficar com o Jefferson, que chegou a disputar vários jogos pela seleção brasileira, foi convocado para a Copa do Mundo, coisa que o Diego Cavalieri não foi. Então por isso que a minha opção é o Jefferson, cara. 1-0 pro Botafogo. Lateral direito, nós temos Edilson pelo lado do Botafogo e Mariano pelo lado do Flu. Mariano teve uma carreira extensa na Europa aí, enquanto o Edilson brilhou mais por times do Brasil. Nesse duelo, cara, apesar do Mariano ter disputado Champions League, vários campeonatos aí de alto nível, eu vou ficar com o Edilson, porque o Edilson em 2013 jogou muito bem, aquele time ficou em 5º ou 6º do Brasileiro, nem era um elenco tão rico, tão cheio da grana, e os caras fizeram um bom trabalho com o Seedorf, Rafael Marques, o time do Botafogo era bom pra caramba, no comando de Oswaldo de Oliveira, então eu vou ficar com o Edilson, cara, que fez depois que o Edilson fosse pro Corinthians campeão brasileiro, Grêmio campeão de Libertadores, Cruzeiro Copa do Brasil, então o Edilson ganhou vários títulos na sequência. Muita gente desdenha do cara, mas eu acho que ele é um bom lateral, então meu voto vai pro Edilson, 2-0 Botafogo. Gum e Dória, eu resolvi fazer essa comparação. Apesar do Gum ter passado vários anos aí jogando no Fluminense, um dos ícones da torcida, nem era um craque assim, mas era um cara que estava sempre lá presente, disputando todos os jogos e tal. O Dória teve uma ascensão muito boa, foi vendido para a Europa, cotado aí em seleção brasileira, jogou bem. Então, pelo que eles fizeram nos clubes, pelo que eles tiveram de auge nos clubes, de ápice, eu vou escolher o Dória. Pois é, galera, eu acho que pra mim o Dória, naquele período que ele jogou mais do que o Gum jogou na carreira inteira no Fluminense. Então tá 3-0 pro Botafogo. Quem diria, meus amigos? Outro zagueiro, Thiago Silva, monstro sagrado, contra Joel Carli. Muita gente pediu o Igor Rabelo no lugar do Joel Carli no Botafogo, mas mesmo que fosse o Igor Rabelo não ia dar pra ele não, porque o Thiago Silva é monstro sagrado, brilhou na Europa, Copa do Mundo e, cara, ele levou o Fluminense para uma final de Libertadores 2008. Perdeu, é verdade, mas jogou muita bola, com o que fez com que ele fosse revelado para o mundo aí. Lateral esquerdo, Vitor Luiz pelo lado do Botafogo, 2017 jogou bem, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. E lado do Fluminense, Marcelo. Apesar do Marcelo ter jogado pouco tempo no Fluminense, 2005, 2006, assim como o Vitor Luiz jogou no Botafogo, porque estava emprestado pelo Palmeiras, eu vou ficar com o Marcelo, porque ele chamou tanta atenção no futebol brasileiro que foi vendido para o Real Madrid. Não é à toa que o cara é vendido para o Real Madrid, porque ele realmente jogou bem naquele período. E ele fazia parte daquele time base aí que foi campeão da Copa do Brasil de 2007. Então o Marcelo, para mim, é o lateral esquerdo que eu escolhi. Tava 3-0, com o Thiago Silva ficou 3-1, com o Marcelo ficou 3-2 pro Botafogo. Então vamos lá, gente, agora vamos pro meio de campo, 3-2 pro Botafogo. Escalamos aqui, ó, Jean e Deco pelo lado do Flu e Seedorf e Lúcio Flávio pelo lado do Botafogo. Por uma questão de afinidade de posições, eu tive que comparar Jean com Seedorf como volante aí mais ou menos. E olha, Jean, você jogou bem, teve passagem boas pelo São Paulo, pelo Palmeiras, mas eu vou ter que ficar com o Seedorf com certeza absoluta. 4-2 pro Botafogo, porque o Seedorf foi um achado, uma bela de uma contratação e ele jogava demais, cara, no Botafogo. E pelo outro lado, Deco contra Lúcio Flávio, apesar do Lúcio Flávio ser um ícone do Botafogo, daquela geração de 2007, que jogava demais o carrossel alvinegro, eu vou ter que ficar com o Deco.
porque o Deco também volta da Europa para jogar no Fluminense e joga demais, cara. Ele é fundamental naquela geração do Fluminense campeã brasileira. Então, o Deco, para mim, jogou mais, apesar de talvez ter jogado até menos tempo do que o Lúcio Flávio, mas ele jogou mais de qualidade do que o Lúcio Flávio. Então, 4-3 pro Botafogo. Vamos para as próximas posições, que são jogadores que a gente pode armar ou como mais pontas assim, ou meia atacantes. Os meus meia atacantes do Fluminense são bizarros, de outro mundo. Conca e Thiago Neves contra Michael Suel, e eu tive que escalar o Dodô como um meia atacante, porque no Botafogo eu fiz meio que um 4-3-3. Então, Conca contra o Michael Suel. Michael Suel, cara, você jogou bem, veio da Itália, teve uma passagem boa pelo Botafogo, virou um ícone da torcida, mas não tem como. O Conca teve a maior atuação de um gringo num Campeonato Brasileiro que eu já vi na minha vida, que foi em 2010. Então, 4-4 esse duelo, porque o Conca jogou demais. E outra comparação é Thiago Neves contra Dodô. Dodô, o artilheiro dos gols bonitos, passou pelo São Paulo, passou por vários times também do Rio, jogou demais o Dodô. Mas o Thiago Neves que ele faz no Fluminense, que ele faz naquela final de Libertadores, mete um hat-trick na final, o único jogador da história a fazer isso, apesar de ter perdido, mas eu vou ter que ficar com o Thiago Neves, que brilhou em 2008 e depois voltou para ser campeão em 2012. Então, 5-4 para o Fluminense. Vamos para o ataque, cara. 2 centroavantes, 2 de cada lado. Fred e Washington pelo Fluminense. Elkson, que jogou demais, tá na China, até se naturalizou chinês. E Louco Abreu também, um ícone da geração do Fogão, principalmente em 2010, o que ele faz naquele Carioca é demais. Então vamos comparar Fred com o Elkson. Para mim, Fred contra o Elkson. Elkson, você jogou demais, mas o Fred é o maior artilheiro dos pontos corridos do Brasileirão. 6-4 para o Fluminense, sem dó. E o Washington contra Louco Abreu. O Washington jogou muito em 2008, faz um dos maiores gols da história do Fluminense, que é aquele de cabeça aos 48 do segundo tempo contra o São Paulo, na Libertadores. Mas o Louco Abreu é o Louco Abreu, é um ícone da torcida, era louco mesmo, cara, louco demais. Foi importantíssimo para o Uruguai na Copa do Mundo de 2010 também. Então, nos seus times, eu acho que o Louco Abreu jogou mais pelo Botafogo do que o Washington pelo Fluminense. Faltou aí Herrera, vários outros jogadores do Botafogo, como também faltou outros caras do Fluminense, Richarlison, Pedro, enfim. Mas o Louco Abreu ganha esse duelo. Então, 6-5 para o Flu. E no duelo dos técnicos, Abel Braga, campeão brasileiro de 2012, contra Cuca, que fez o carrossel alvinegro. Eu vou ficar com o Abel porque o Abel ganhou um título, que foi o brasileiro de 2012. Então 7-5 para o Fluminense. Se você gostou dos nossos duelos, se inscreva agora no nosso canal do YouTube, Curiosidades da Bola. E se você veio pelo YouTube, corre no nosso Insta, @Curiosidades da Bola. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou das comparações. Pode me xingar, mas xinga com respeito, porque é muito difícil de fazer essas comparações. Um lado eu tinha que deixar chateado. Demorou? Tamo junto, ativa as notificações e fica aqui no canal para você assistir vários outros vídeos que vai sair da série. Tamo junto!